Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 6, Afinal, o que detém o Anticristo? Autor Pedro Dong. Título da semana 4, Afinal, o que detém o Anticristo? Quinta-feira, ler com oração Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A lei de Deus como referência da sociedade. Israel se tornou o povo de Deus no Antigo Testamento. Por intermédio de Moisés, o Senhor lhes deu os 10 mandamentos que se tornaram sua constituição, além de todas as leis que iriam regular suas relações internas e com os demais povos. Eles eram o povo de Deus conduzido com as leis promulgadas pelo Deus único e verdadeiro, distintamente de todos os demais povos. Nosso Deus único, sendo Deus de amor, justiça e direito, implantou sua natureza nas leis que promulgou para seu povo. Mais tarde, essas leis serviram de base para a cultura e o ordenamento jurídico do mundo ocidental, incluindo o que hoje conhecemos por direitos humanos. Portanto, pelo arranjo de Deus, sua lei tornou-se um grande obstáculo para o surgimento do homem da iniquidade, pois ele não se sujeitará a nenhuma restrição da lei. A lei de Deus entregue a Israel é a verdade. Por isso dela surgiu o padrão ético reconhecido pelos homens. Dela também vêm os conceitos de justiça social, paz universal e noção do amor ao próximo. De certa forma, essa lei tornou-se os laços que hoje impedem o surgimento do Anticristo, pois ainda mantém os seres humanos, em alguma medida, sob o padrão de moralidade, ética e justiça. Quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas, também enfrentou a cultura e a sociedade grega da época, que era politeísta e altamente idólatra. Eles não possuíam o conceito do Deus único que fez o mundo, por isso adoravam muitos deuses, que eram cheios de defeitos, cometiam pecados e para os quais construíram templos e prestavam culto em troca de favores. A eles, Paulo pregou: Esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículos 23, parte B ao 31. Enquanto os atenienses adoravam itens e fenômenos da natureza como deuses, tendo Zeus como seu maior ídolo, Paulo teve a ousadia de lhes dizer que tudo é de Deus e vem dele.
Disse-lhes que Deus não habitava nos templos que eles construíram para seus deuses, e que é este Deus único que nos faz viver e de quem dependemos. Vivemos hoje em tempos de grande engano e ilusão vindos da parte de Satanás. A disseminação do pensamento de que a base judaico-cristã contida na Bíblia está ultrapassada e uma nova era com novos padrões e nova justiça precisa ser criada. Querido leitor, não seja enganado pela mentira do diabo caindo em sua cilada. Nosso Deus é real e está tão perto de nós. Para encontrá-lo, basta crer em seu coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Assim, ele não apenas será achado, mas entrará no espírito daquele que creu, conectando-o novamente a Deus. Esse é o desejo de nosso amado Senhor. Nossa missão como filhos de Deus, chamados para fazer parte de seu exército, é lutar a favor da verdade, pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pergunta de hoje: quando a lei de Deus é obstáculo para o surgimento do anticristo? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.